Olá, seja bem-vindo ao canal Arquivo Sobrenatural. E hoje eu vou contar o relato com o seguinte título: Comprei um sítio e descobri o poço que escondia um crime. Vamos lá. Meu nome é Rodrigo, tenho 42 anos e desde 2018 moro num sítio a uns 10 quilômetros do centro de Urubici, aqui na Serra Catarinense. Comprei a propriedade depois de muitos anos morando em Florianópolis. Eu queria sossego, um lugar para respirar, o cheiro de terra molhada e ouvir o vento passando pelas araucárias. Achei que seria o recomeço que eu precisava depois de um divórcio complicado. O sítio tinha casa de madeira antiga, mas bem estruturada, e um terreno grande, cercado por mato fechado em boa parte. O antigo dono, um senhor chamado Pedro. Lembro que no dia da visita ele me entregou as chaves com um sorriso nervoso e disse apenas: O mato ali atrás é melhor deixar quieto. Tem umas partes fundas, o poço velho e tal. Na hora não dei importância. Achei que fosse só preocupação com a segurança. Os primeiros meses foram tranquilos. Passei o inverno reformando a casa, cortando lenha e me acostumando ao frio intenso, que algumas madrugadas fazia a geada brilhar como vidro no pasto. Era uma paz que eu não sentia havia anos. Mas essa paz não durou muito. A primeira coisa estranha que notei foi o comportamento dos animais. Comprei algumas galinhas e um casal de ovelhas para cuidar do mato. Uma manhã encontrei uma galinha morta, deitada perto do galinheiro. Nenhum sinal de raposa ou cachorro, o corpo estava intacto, como se ela simplesmente tivesse caído e parado de respirar. Pensei em doença, azar, enterrei e segui a vida. Só que nas semanas seguintes, outras começaram a morrer também, sempre à noite, sempre sem ferimentos. O veterinário da cidade veio, examinou e disse que não havia explicação clara. Talvez o frio, talvez alguma toxina, ele comentou, coçando a cabeça, mas é esquisito. Enquanto isso, eu senti o clima do sítio mudar. O ar parecia mais denso, o vento parava de repente e às vezes os cachorros da vizinhança latiam, todos juntos olhando para a mesma direção, o fundo do terreno, onde o antigo dono tinha dito para não mexer. Certa tarde, decidido a entender o que havia ali, peguei o facão e abri o caminho entre as samambaias e o mato alto. Depois de uns 20 metros, encontrei uma área circular afundada no chão, coberta de folhas e galhos secos. Quando limpei melhor, vi a boca de um poço de pedra antigo, tapado por uma grossa tampa de madeira quase podre. O coração bateu forte. Era o tipo de coisa que desperta curiosidade e receio ao mesmo tempo. Afastei algumas pedras e olhei de perto. A madeira estava úmida, cheirando a mofo. Bati com o cabo do facão e ouvi um som oco, profundo, de algo muito fundo lá embaixo. Decidi que não era hora de mexer. Voltei para casa, mas passei o resto da noite pensando no poço. Por algum motivo, eu sonhei com água preta, escura, e com o barulho de alguma coisa pesada sendo jogada lá dentro. Nos dias seguintes, o clima piorou. As ovelhas começaram a evitar aquela parte do terreno, empacando quando eu tentava levá-la para pastar mais perto do mato. E certa madrugada, quando levantei para pegar lenha, vi que as luzes da varanda piscavam, como se a energia oscilasse. A casa toda parecia respirar junto comigo. Um silêncio tão profundo que eu podia ouvir o estalar da madeira no frio. Na manhã seguinte, encontrei uma ovelha morta. Dessa vez, senti que não era coincidência. Comecei a pesquisar sobre a propriedade. Fui ao cartório, procurei registros antigos e descobri que o terreno tinha pertencido à mesma família por décadas. Um tal senhor Pedro era o último herdeiro. Uma funcionária mais velha do cartório comentou: Ah, aquele sítio, ouvi histórias. Parece que o pai dele desapareceu por lá faz uns 30 anos. Meu estômago gelou. 30 anos. E o poço tampado. Naquela noite não consegui dormir. O vento soprava forte lá fora, batendo nas janelas. A madeira rangia e cada som parecia vir do mato, da direção do poço. Peguei a lanterna, desci da cama e caminhei até a varanda. O ar estava frio, cortante, e por um instante tive a impressão de ouvir um som distante, como um estalo de pedra batendo em pedra, sabe? Vindo do fundo do terreno. Não sei o que me deu coragem, mas resolvi ir até lá. Caminhei com a lanterna, tremendo na mão, iluminando o mato.
A cada passo, o som do vento se misturava com algo que parecia respiração. Talvez fosse só o medo. Quando cheguei ao poço, a tampa de madeira estava um pouco deslocada, como se alguém tivesse tentado mexer. Ajoelhei e apontei a lanterna. O feixe de luz bateu nas pedras úmidas, depois desapareceu na escuridão. Nenhum som, só um ar frio subindo lá de dentro, cheirando a ferrugem e terra molhada. Voltei para casa apavorado, trancando as portas e janelas. Naquela noite juro que ouvi passos no assoalho, mas podia ser o vento. Depois daquela noite, o sítio deixou de ser o mesmo. Durante o dia tudo parecia normal, sol fraco, cheiro de lenha, o barulho do vento nas araucárias, mas bastava escurecer e o ar ficava pesado, úmido demais, como se a serra inteira prendesse a respiração. Comecei a perceber pequenos detalhes. As ferramentas na varanda não estavam mais no lugar. Uma vez acordei e encontrei a tampa do poço coberta de folhas secas, que não estavam lá na véspera, como se alguém tivesse varrido o mato para cima dela. O cachorro do vizinho, o Tico, passou a evitar o caminho que levava até o fundo do terreno. No terceiro dia seguido, sem dormir direito, decidi que precisava entender o que estava acontecendo. Fui até a venda na estrada principal e puxei conversa com o senhor de barba branca, desses que parece saber de tudo sobre todo mundo. Contei que tinha comprado o antigo sítio do Pedro e perguntei se ele lembrava de alguma história da família. Ele me olhou com um ar desconfiado, depois baixou a voz. Aquilo lá sempre deu conversa. O pai do Pedro sumiu sim. Sumiu? Dizem que brigava muito com a mulher. Um dia ela apareceu na cidade dizendo que ele tinha ido embora. Nunca mais falou dele, mas o povo achava estranho. E o poço? Perguntei tentando parecer casual. O velho ficou um tempo em silêncio, mexendo no café. O poço já está lá muito antes. Ninguém bebia daquela água. Diziam que ela tinha gosto de ferrugem. Voltei para casa com a cabeça fervendo. À tarde resolvi tirar fotos do poço para mandar para um amigo que trabalhava com restauro para ver se era seguro abrir. Enquanto fotografava, notei um detalhe que me fez parar. Uma das pedras da borda tinha uma mancha escura, quase preta, como uma ferrugem antiga, mas parecia escorrer para baixo. A chuva chegou forte naquela noite. O barulho das gotas no telhado de zinco era constante, quase hipnótico. Por volta das 3 da manhã, acordei com o som de algo caindo lá fora. Corri até a janela e vi que a tampa do poço tinha cedido um pouco. Uma das tábuas havia quebrado. No dia seguinte, assim que parou de chover, fui verificar. A madeira estava mole e no centro havia um buraco do tamanho de um prato. O ar que subia lá tinha um cheiro estranho, metálico. Apontei a lanterna e vi reflexos da água muito, muito lá embaixo. Pensei em chamar alguém da prefeitura, mas honestamente duvidei que fosse se importar com um poço velho num terreno particular. Passei a semana seguinte isolando o local com umas estacas e corda, mas o incômodo continuava. Os animais pararam de morrer, é verdade, mas o sítio seguia silencioso demais. Nem grilos à noite. E às vezes eu achava que o ar dentro da casa cheirava a mofo de pedra úmida. Numa dessas tardes frias de julho, resolvi enfrentar o medo. Peguei uma corda, a lanterna grande e um tripé. Amarrei a lanterna no tripé, prendi na corda e baixei devagar pela abertura do poço. A luz descia refletindo nas paredes úmidas, até desaparecer na água. Mas quando a lanterna bateu no fundo, percebi uma coisa. Não havia só água, parecia haver algo submerso. Um formato irregular, um pedaço de madeira grande ou algo coberto por tecido. Senti um arrepio subir na nuca. Puxei a lanterna de volta o mais rápido que pude e voltei para casa tremendo. Passei o resto do dia em silêncio, só ouvindo o vento bater na janela. À noite, liguei para um amigo policial que mora em Lages. Expliquei a situação sem exageros, que havia encontrado um poço que parecia ter algo lá dentro, que os antigos donos tinham um histórico estranho. Ele me disse para não mexer em nada e avisar a delegacia local. No outro dia, 2 policiais vieram até o sítio. Ouviram meu relato, examinaram o poço, tiraram fotos e disseram que voltariam com um grupo de corpo de bombeiros para fazer uma vistoria completa. Naquela noite não consegui pregar o olho.
Fiquei sentado na varanda, olhando o nevoeiro descer sobre o campo, como se o sítio inteiro aguardasse alguma coisa. O grupo veio 2 dias depois. Colocaram equipamentos de segurança, prenderam cordas e começaram a baixar. Um bombeiro com a lanterna e câmera. O tempo parecia não passar, até que o rádio chiou e um dos homens que segurava a linha empalideceu. O bombeiro, lá embaixo, tinha encontrado algo. Quando o tiraram de volta, ele estava pálido. Só balançou a cabeça, chamaram reforço e interditaram a área. Eu fiquei na varanda em silêncio, vendo o movimento. Naquela noite, ninguém precisou me dizer nada. Eu já sabia que lá dentro não era um tronco. No dia seguinte, Urubici amanheceu cinza. A neblina escondia o campo e até o som dos caminhões na estrada parecia distante. A polícia interditou a entrada do meu sítio e pediu que eu ficasse dentro de casa. Do lado de fora ouvia-se o vai e vem de botas e o barulho dos rádios chiando. Por volta do meio-dia, um dos investigadores veio falar comigo. Era um homem baixo, de casaco grosso e rosto sério. Perguntou quando eu tinha comprado o sítio, se já conhecia o dono, se alguém tinha mexido no terreno depois da venda. Respondi tudo o que sabia. Ele agradeceu e disse apenas: Vamos precisar de uns dias. Não quis dizer mais nada. Naquela noite o sítio ficou em silêncio. Nenhum ruído de ferramenta, nenhum latido distante. O vento passava leve pelas araucárias, como se o lugar de repente tivesse aliviado um peso antigo. 2 dias depois, o mesmo policial voltou. Trouxe um papel, algumas anotações e um olhar que evitava o meu. Disse com calma que haviam encontrado restos humanos no fundo do poço. Eram antigos, talvez de mais de 30 anos. Não tinha certeza de quem era, mas as evidências apontavam para o pai do antigo dono. Segundo ele, as marcas indicavam que o corpo tinha sido jogado ali, coberto e esquecido. Fiquei sem palavras. Lembrei da pressa do Sr. Pedro para vender, das poucas vezes em que ele olhou nos meus olhos e do jeito nervoso com que mencionou o poço. Depois disso, nunca mais ouvi falar dele. Parece que se mudou para Paraná. As semanas seguintes foram estranhas. O sítio viveu um movimento que nunca teve. Viaturas, curiosos, jornalistas, todos queriam ver o poço do crime. Quando o terreno foi finalmente liberado, voltei a andar por ali, tentando entender como um lugar tão bonito podia ter guardado algo tão terrível. O tempo passou, a prefeitura mandou selar o poço com concreto e o mato voltou a crescer em volta. Isso tudo se acalmou. Os animais pararam de morrer, o ar ficou leve outra vez. Às vezes ainda acho que ouço o barulho do vento girando sobre o campo, como se limpasse a lembrança do que aconteceu. Hoje, 7 anos depois da compra, continuo morando aqui. Reformei o galinheiro, plantei algumas videiras e quando o sol nasce, a neblina sobe devagar pelo vale. É um lugar bonito, sereno, mas de vez em quando o silêncio é profundo demais, lembro do que estava lá embaixo. Muita gente me pergunta por que não vendo o sítio. Não sei explicar direito. Talvez porque depois de tudo eu sinta que ele finalmente está bem, né? Talvez porque de alguma forma o sítio agora também faça parte de mim. Se você ouviu até aqui, obrigado. Contar essa história não é fácil, mas acho importante dividir o que vivi. Não para assustar, mas para lembrar que certos lugares carregam o que as pessoas tentam esconder. E que o tempo, cedo ou tarde, revela o que ficou enterrado. Obrigado e até o próximo relato. Se você gostou, compartilha, curte esse vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima, um abraço, fui!